Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Celebramos hoje os santos inocentes, aqueles que deram a vida por Cristo, sem professá-la a fé pelos seus lábios, porque foram vítimas de uma crueldade do inimigo de Deus. Assim nós vemos o Evangelho de hoje como que, diante dessa realidade dos santos inocentes, Deus realiza um projeto na vida da Sagrada Família. Quando os magos vão embora, Herodes percebe que foi enganado e vai mandar matar todos os recém-nascidos de 2 anos para baixo. Assim nós vemos algo importante diante daquilo que é a missão do Salvador. O Salvador vem trazer vida, enquanto o mundo e o maligno vêm roubar a vida. Por isso que o Evangelho de hoje nos mostra que muitos são salvos pela sua inocência. Muitos são salvos por não ter capacidade ainda de consciência e de escolha pelas suas vidas. E por isso que, participando da obra salvífica de Deus, alcançam a sua salvação. O Evangelho de hoje nos traz uma imagem que parece contraditória com aquilo que aconteceu no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, quando os primogênitos do Egito morrem, é para o povo de Israel sair do Egito. Aqui, Herodes manda matar aquelas crianças de até 2 anos de idade e o anjo diz a José para que possa ir para o Egito. Aqui nós temos um ensinamento importante diante daquilo que é a obra de Deus, porque Jesus é esse novo Moisés, é aquele que é a lei encarnada. Por isso que ele vai para o Egito para sair do Egito e realizar essa grande obra de salvação, de libertação dos pecados. Por isso também que dentro dessa obra de salvação, Deus tem algumas formas para salvar as almas. A primeira é pela adesão à sua palavra, ao anúncio, a adesão a Jesus Cristo. Aqueles que aderem a Jesus Cristo alcançam a sua salvação pela perseverança. Depois, a segunda forma de alcançar a salvação e participar dessa obra divina é pela inocência, como hoje nós vemos esses santos inocentes que foram mortos pela maldade de um outro. A terceira forma de salvação é pela ignorância, por aqueles que ainda não se abriram ainda a essa obra nova que é o anúncio do Evangelho e ainda estão fechados e não tiveram oportunidade verdadeira
de alcançar o conhecimento de Jesus Cristo. Por isso que é importante, diante dessa obra, fazer com que todas essas realidades possam estar diante da obra de Deus, diante do sacrifício de Cristo, que se manifesta principalmente através da Santa Missa. Por isso que todos aqueles que participam do sacrifício de Cristo, mesmo não tendo consciência plena, mesmo estando na ignorância, mesmo sendo inocentes, esses que estão nesse caminho, participando do sacrifício de Cristo, esses podem alcançar a sua salvação. Por isso que Deus tem muitos modos de salvar as almas e nós precisamos colaborar com isso, anunciando sempre o reino de Deus, para que possamos verdadeiramente alcançar essa grande graça que os santos inocentes alcançaram, que é o reino dos céus. Por fim, o Evangelho de hoje também nos traz uma imagem da nossa vida espiritual, porque Herodes representa os inimigos da salvação, o demônio, o mundo com suas ideologias, a nossa própria concupiscência, que tenta sempre matar e assassinar a pureza, a inocência do nosso coração. É claro que nós não seremos mais inocentes como uma criança, mas podemos alcançar a pureza do coração. Por isso que o anjo, quando diz a José que ele deveria pegar a mulher e o seu filho e ir para o Egito é um símbolo do lugar da escravidão. E aqui nós temos uma imagem importante, porque o anjo não envia José para a escravidão, mas ele envia para o lugar da libertação. Porque o Egito também é isso, não é só escravidão. É escravidão se permanecermos nele, mas ele pode ser causa de libertação na nossa vida, porque ir ao Egito simboliza olhar para a nossa vida. É o caminho de autoconhecimento, para que possamos conhecer as nossas dificuldades, as nossas limitações, para que possamos trabalhá-las, para que possamos, no tempo certo, vencê-las e verdadeiramente alcançar essa pureza de coração, porque não mais veremos o mundo como uma criança vê, mas podemos ver o mundo segundo o coração de Deus, com misericórdia e verdadeiramente tendo um coração puro, um olhar puro sobre a nossa realidade. Esse é o caminho que nós precisamos seguir. Esses são ensinamentos que a liturgia de hoje nos chama a refletir, para que possamos verdadeiramente, como esses santos inocentes que louvaram a Deus através do seu sangue derramado, possamos também louvar a Deus através do nosso sacrifício diário e assim possamos um dia alcançar o reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.